Olá, fiel bicolor. Olá para você que acompanha mais uma coletiva aqui na Papão TV Bet Nacional. O entrevistado de hoje será o auxiliar técnico Wilton Bezerra, ele que vai comandar o Paysandu na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Aparecidense. Wilton, a primeira pergunta é do Tilon Maués, do Diário do Pará. O que dá para fazer de diferente em poucos dias até quarta-feira? Primeiro a gente precisa entender o contexto, né? São apenas 2 treinamentos para esse jogo que a gente tem de estreia da Série C. Então a gente está muito preparado, a gente está muito consciente, na verdade, do que a gente precisa fazer, que é resgatar a confiança dos atletas, trabalhar o lado mental, né? E mostrar para os atletas que a gente precisa vencer. Independente da estratégia de jogo, a gente precisa vencer o jogo. E a gente vai entrar muito forte, muito focado, para que a gente possa apagar de vez, girar a chave do que aconteceu e iniciar bem esse campeonato. Qual o tamanho da perda técnica com a saída do Ricardinho? Nenhum grupo gostaria de perder um atleta do nível de Ricardinho, né? Ricardinho exercia uma liderança fora do comum. Isso em qualquer elenco que ele vá trabalhar, ele tem esse perfil. Mas a gente precisa entender que a gente precisa agora identificar novos líderes, né? A gente já tem, na verdade, atletas que têm esse perfil, e para que a gente, o mais rápido possível, a gente volte a ter uma liderança não apenas técnica, mas uma liderança de grupo, que é o fundamental e é o principal papel de um profissional do nível de Ricardinho. Como é que você viu a moral do elenco após a desclassificação no Parazão? Graças a Deus, a gente já tem um jogo quarta-feira, né? Quarta-feira a gente já tem a oportunidade de apagar o que aconteceu no final de semana e a gente não tem tempo para se lamentar. Então, a gente já está resgatando, já tivemos uma conversa muito longa com toda a diretoria, toda a comissão técnica e atletas, agora no primeiro dia de apresentação. E agora é focar no lado emocional, não dá para estar se lamentando, não dá para estar buscando culpados, trabalhar o lado emocional, trabalhar essa valência também de várias situações que a gente pode trazer de positivo. Muita gente não pode até não entender que perdeu, foi eliminado, mas a gente tem muita coisa para aproveitar, muita coisa para lavar, né? Roupa suja para lavar aqui dentro. E quarta-feira, o que a gente pode prometer, muita garra, muita vibração, e, se Deus quiser, a gente sair vitorioso para iniciar bem essa Série C. O Diogo Puget, do SBT, ele pergunta assim: o que será mais difícil nesse momento? Conseguir formar um time que você considere competitivo, devido a algumas saídas recentes, ou recuperar o alto astral após uma eliminação? De uma certa forma, são os 2 grandes objetivos, né? Que é resgatar e trazer, na verdade, essa autoestima, esse lado positivo da qualidade dos atletas para ganhar confiança novamente. E isso a gente já começou hoje. Eu fiz questão de mencionar isso numa conversa longa que a gente teve hoje no vestiário, que a gente começou a ganhar o jogo nessa conversa. Então, a gente já começando a resgatar. Após essa conversa, a gente foi para campo, treinou, treino muito forte, treino muito competitivo, e a gente espera, na quarta-feira, a gente levar isso a campo. Qual o tamanho do desafio dessa partida de quarta-feira? É um desafio grande, mas para um grupo, para todos nós, e a gente tem a noção desse desafio, e a gente vai assumir isso, né? A gente sabe que a gente precisa vencer nessa estreia, depois vamos ter 2 jogos fora, e a gente precisa começar com o pé direito, e a gente promete que a gente vai lutar muito para conseguir esse resultado na quarta-feira. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, ele pergunta assim: vencer é sempre importante, mas conquistar os 3 pontos na quarta-feira torna-se ainda mais vital, sabendo que a equipe fará 2 jogos seguidos fora de casa? Exatamente, acabei de falar sobre isso. Quarta-feira para a gente é uma final, né? Já é o jogo do acesso, a gente tem tocado muito nesse ponto aqui. O jogo do acesso da gente é quarta, e a gente precisa estar muito focado para a gente poder despejar tudo lá dentro de campo e sair depois dos 90 minutos com esses 3 pontos.
Agora quem pergunta é o repórter Gini Menezes, da Rádio Clube do Pará. Wilton, antes de mais nada, boa sorte para você que vai comandar o time na quarta-feira. Agora eu te pergunto, Wilton, você vai manter aquela base que foi escalada no jogo contra o Águia, né, como já é costumeiro de um auxiliar permanente, como é você no caso, ou você vai fazer alguns ajustes nessa formação? Boa pergunta. Assim, a gente pretende colocar em campo quem tiver em melhor condição. E aí, você pode me perguntar, mas condição física, técnica, condição emocional, condição física, quem estiver treinando forte, treinando bem, porque a gente chegou num momento que a gente não pode estar mais adiando certas situações, não que a gente vinha adiando, mas assim, tem situações que a gente precisa colocar já em prática, já na quarta-feira, mas lógico que a gente vai manter um padrão do que vinha acontecendo, até porque a gente fazia parte das escolhas junto com o professor Márcio, e a gente estava sempre compartilhando essas ideias. Mas quarta-feira a gente vai precisar ser bem pontual em quem tiver em melhores condições, porque o jogo foi muito desgastante, pouco tempo para quarta-feira, então vai ser nesse sentido que a gente vai selecionar os 11 que vão começar. Você conhece o torcedor, você conhece esse clima de jogar na Curuzu, você conhece a cobrança que faz esse torcedor, e principalmente agora que saiu de uma decisão de um regional. Então, você tem conhecimento que na quarta-feira essa pressão vai ser muito grande. E o que é que você passa para você que já tem conhecimento disso, tem experiência sobre esse assunto, para quem vai encarar essa estreia que já tem um peso, né? Só pelo fato de ser uma estreia, um peso tremendo, e ainda mais com essa desconfiança do torcedor, Wilton? Você tocou num assunto que a gente teve a preocupação em abordar com o elenco já nesse primeiro momento, né? Que a gente colocou, que a gente vivenciou um pouco disso em 2021, quando eu cheguei aqui, numa final de estadual, e a gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente conseguiu executar naquela semana antes do jogo de uma final do estadual, trabalhando o lado emocional, mostrando para eles que a arquibancada, e aí já é uma conversa direta com o torcedor, a arquibancada, apesar do resultado negativo que a gente teve, a arquibancada vai ter torcedor nosso, porque o torcedor do Paysandu vai vir a campo para a nossa estreia, vai cobrar, e o atleta que joga no Paysandu precisa estar preparado com essa situação. E, da mesma forma, a gente vai trazer esse torcedor para o nosso lado, porque nós, dentro de campo, vamos dar a melhor condição possível, a gente vai correr, a gente vai brigar, a gente vai lutar, e, com certeza, isso vai vir tudo isso para o nosso lado. Na chegada, vocês tiveram uma reunião de quase 2 horas com a diretoria, elenco, vocês da comissão técnica. Que aspecto tu percebeste nesse elenco depois de tudo, Wilton? De imediato, você percebe todo mundo muito abatido, né? Normal, né? Todo mundo sentindo muito o que aconteceu, principalmente, Dinho, o aspecto tocado foi a saída de alguns colegas, né? A saída do nosso comandante, a saída do auxiliar Marcinho. Isso gera uma desconfiança, né? Gera uma tristeza, porque a gente tá tratando de pessoas, de profissionais, mas, acima de tudo, de seres humanos extraordinários, de pessoas que tinham um ambiente excepcional com todos dentro do clube. Então, eu sou um dos caras que senti muito a saída deles. E, da mesma forma, os atletas sentiram não só a saída deles, como a saída de colegas, né? Tem colegas saindo que já não treinaram mais hoje. E isso a gente precisa sentir a dor de quem está saindo. A gente precisa aprender no futebol a sentir essa dor, mas a partir de agora sente a dor, mas foca no próximo objetivo. Porque daqui a pouco é a gente que vai estar nessa situação. Então a gente precisa ter muito equilíbrio para poder ter confiança, olhar para frente e estar preparado no próximo desafio. Tu tem noção do tamanho dessa tua responsabilidade, principalmente numa estreia, Wilton? Tenho por conhecer bastante, né? Você é uma das pessoas que me conhece mais aqui. Cheguei aqui em 2015, com dado, passei 15, 16, voltei 18, depois saí novamente e voltei 21. E é um lugar onde eu me identifico muito, Dinho, sabe? Então, algo que aconteça, qualquer coisa que aconteça de errado dentro do clube, eu fico sentido.
né? Então, eu sei da responsabilidade que a gente tem. A responsabilidade não é apenas na quarta-feira no jogo. A responsabilidade já começa hoje, já começou hoje no primeiro momento de conversa com os atletas, no treinamento, na estratégia que a gente vai utilizar junto ao departamento de análise, para que a gente possa, quarta-feira, dar o nosso melhor. E eu sei que não é fácil. Primeiro que é estreia. Estreia de qualquer campeonato, qualquer atleta que entra em campo, ele sente um pouco. Aquele que não sente... É uma pressão automática. Exatamente. E a gente vindo do que aconteceu no estadual, mas a gente está buscando exatamente deixar isso de lado e passar confiança, porque eu tenho certeza que esse grupo ele vai responder já quarta-feira nessa estreia.